E o Jair Renan, hein, pessoal, o filho mais novo de Bolsonaro, preso pelo ex-namorado, corroborando com a máxima em Brasília que só assessor e esposa prendem políticos. No caso de Bolsonaro, Mauro Cid foi assessor e Jair Renan, o ex-namorado, vai ser preso. Isso mostra também toda a hipocrisia dos bolsonaristas. Ficaram todos escandalizados quando o Diego Pupo falou que era namorado de Jair Renan e agora não falam nada diante da denúncia de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. São todos uns hipócritas, mas Renan vai ser preso. E eu acredito que ele possa ser o primeiro Bolsonaro a ser preso, porque eu já postei isso com vocês. Ele até vai tentar um foro privilegiado, mas 2026 está muito longe, ele não vai conseguir o foro e vai ser preso sem direito a saidinha igual o papai. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você acha do Jair Renan passando o Natal junto com o Bolsonaro na cadeia, sem saidinha. O Renan vai ser preso? Os bolsonaristas são hipócritas? Então deixa o like se você concorda e se inscreva no canal. O Jair Renan foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Porque o Distrito Federal, ele tem o DF e os territórios ali ao entorno de Brasília, que compreendem ou correspondem ao Distrito Federal. O Diego Pupi foi denunciado pelo Ministério Público do DF por lavagem de dinheiro, por utilização de documento falso e também por falsidade ideológica. Porque a empresa que o Jair Renan tinha, que era uma empresa de produção de eventos, usava documentos falsos, certidões falsas, para conseguir pegar empréstimos muito robustos, de milhares de reais, e depois dava calote nos bancos. Que foi isso que aconteceu. O Jair Renan deu um super calote no Banco Santander e não pagou as prestações e agora vai ser preso exatamente por isso. E ele não foi denunciado por formação de quadrilha, muito possivelmente porque a quantidade de pessoas que integravam esse esquema era uma quantidade de pessoas menor, tá? Menor do que 4 pessoas. Tá? Para ser organização criminosa precisa ter no mínimo 4. E o Jair Renan tem outras questões suspeitas contra ele. Ele tem uma suspeita ali de uso indevido da influência dele como filho do presidente para levar empresas para o Ministério do Desenvolvimento Regional, situações muito obscuras de alguém que teve uma empresa que não produziu absolutamente nada. E como nós falamos, quem vai prender o Diego Pupi, ou melhor, quem vai prender o Jair Renan é o Diego Pupi, o ex-namorado. Então, toda aquela história do Jair Renan falando que era mentira, que o Pupi mentiu no depoimento. Não, o Diego Pupi confirmou e ele era namorado do Jair Renan. Porque o Diego Pupi fez essa revelação no depoimento que ele prestou à polícia do Distrito Federal. E ele não poderia omitir isso no depoimento, ele tinha que falar a verdade. E não foi pressionado igual o Mauro Cid foi. Não. Ele falou, olha, qual que é a sua relação com o Jair Renan? Ele era meu namorado. Nós tínhamos uma relação muito íntima. Nós namorávamos. Porque se ele falasse qualquer outra coisa, ele poderia ser pego na mentira e poderia acabar sendo preso junto com o Jair Renan. Então o Diego Pupi revelou que a relação dos dois começou a ficar muito abalada quando o outro rapaz, que agora o Maciel Carvalho, entrou na jogada, que era o sócio do Jair Renan. Eles começaram a se distanciar. Esse Maciel Carvalho fazia sim negócios ou negociatas ilícitas e o Pupi contou tudo no depoimento. E como eu já postei com vocês, Jair Renan vai ser o primeiro preso da família Bolsonaro. Essa é a minha aposta, antes mesmo de Bolsonaro e até do Carlos. Ou até antes do Carlos e até do Bolsonaro. Por que eu acredito nisso? Porque o Jair Renan é o filho mais exposto da família Bolsonaro. Ele não tem foro privilegiado. Ah, o Carlos também não tem. O Bolsonaro também não tem. Concordo. Mas o Carlos ele é muito mais próximo de Bolsonaro. O Bolsonaro é o ex-presidente da República. Ele tem ali algum poder. O Jair Renan não. E outra, o Jair Renan, ele é meio que brigado com a família, o Eduardo não gosta muito dele, a Michelle não vai com a cara dele. Tivemos um episódio muito, mas muito constrangedor no Alvorada, que o segurança precisou conter o Jair Renan porque ele foi pra cima da Michelle pra atacá-la fisicamente. Então são pessoas que não se dão, ele é afastado, ele é filho do segundo casamento do Bolsonaro com a Ana Cristina Vale, que ao que tudo indica era a idealizadora das rachadinhas nos gabinetes, ela sabia tudo. Então é uma situação que deve estar deixando o Bolsonaro muito constrangido e também apreensivo. Tá? Porque o Jair Renan, ele até vai tentar ser candidato a alguma coisa. O Jair Renan, ele se mudou para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e ele vai agora, em 2024, tentar ser vereador pela cidade.
Recentemente ele apareceu em um bingo mesmo, um bingo com várias senhoras falando que ele era o pré-candidato, que poderiam contar com ele, aquela coisa toda. Mas Jair Renan prepara a sua candidatura para a Câmara Federal, porque lá sim ele terá foro privilegiado, vai poder ter um julgamento diferenciado do que ele teria hoje pela justiça comum. Mas eu sinceramente acredito que Jair Renan não vai ter tempo de esperar ou aguardar até 2026. Não vai dar tempo. Jair Renan tende a ser preso bem antes disso. E o mais legal é que, como os bolsonaristas votaram contra as saidinhas, Jair Renan vai poder passar pelo menos o Natal e o Ano Novo em família, juntinho com o papai, caso eles fiquem em presídios iguais. Senão, o Jair Renan vai ter que lutar jiu-jitsu no banheiro da penitenciária, mesmo ele falando que ele não tinha namorado e que o Diego Pupi era apenas um farsante inventando historinhas a respeito dele. Enfim, para vocês terem uma ideia, olha só a dívida do Jair Renan. Ele e o Maciel Carvalho, perdão, eles falsificaram os documentos, supervalorizando ou hiperdimensionando os faturamentos da empresa de eventos do Jair Renan. E eles foram até o Banco Santander e pegaram 360 mil reais em empréstimos. Esse valor poderia ser pago até 2028. Só que eles não pagaram a primeira parcela, não pagaram a segunda, não pagaram nenhuma. E aí o banco entrou com uma ação judicial para cobrar, porque o banco levou calote dos caras. O cara quer dar calote em banco, é coisa de gênio mesmo, né? Gênio com J. Você sabe o que significa gênio com J. É uma inteligência imensa. E por conta desse calote, desses documentos falsificados, o Maciel Carvalho chegou a ser preso no ano passado. Lá na operação de busca e apreensão na casa do Maciel Carvalho encontraram um documento do Jair Renan e aí a vaca toda foi para o brejo junto com todo o gado bolsonarista. Esse Maciel Carvalho, como nós já falamos, ele foi preso. Havia uma situação muito estranha envolvendo essa empresa do Jair Renan, porque o Jair Renan, uma empresa que nunca deu lucro, depois ele repassou, doou essa empresa para um outro empresário e hoje essa empresa conta como inativa no site da Receita Federal. Muito, muito estranho, muito esquisito. É algo que tem assim, cheiro, gosto, cara, cor, tudo de ser um tremendo de um rolo. Um tremendo de um estelionato. E tudo isso, o mais interessante desse caso não é nem a prisão do Jair Renan, mas é a hipocrisia dos bolsonaristas. Porque os bolsonaristas se dizem cidadãos de bem. Os bolsonaristas querem brigar por uma justiça melhor, mas estão em silêncio diante dessas acusações contra o Jair Renan. Não falam nada, mas falaram contra o Diego Pupi. Olha só a mente deturpada dessas pessoas. Se escandalizam pelo fato de Jair Renan se deitar com outros homens, mas não se escandalizam pela corrupção promovida pelo filho de Bolsonaro. É uma mente muito perturbada a dos bolsonaristas.